Eu não sabia criar site, eu não sabia tráfego pago, muito menos. E aí eu falei, mas eu vou aprender, eu vou encarar isso daí, vou seguir o passo a passo da fórmula e depois vou encontrar um expert. E esse foi um processo bem interessante. Eu me formei em engenharia florestal, eu estava em plena pandemia, apareceu um vídeo seu e nessa época eu estava assim buscando novas oportunidades, mudando de vida, tal, até mudando de cidade, pensando várias coisas que eu ia fazer, mas eu não sabia o que fazer de fato, né? E aí você apareceu convidando para uma jornada 6 em 7, decidi olhar os anúncios, comecei a ver algumas entrevistas já no aquecimento, e eu já comecei a ficar pilhado, né? Eu falei, cara, olha só quantas pessoas diferentes de vários lugares do Brasil, todas as idades, com vários tipos de produto e fazendo 6 em 7. Então eu falei, cara, eu vou ter que encarar isso daí, porque eu já queria, né, mudar de vida, e queimar todas as minhas pontes. Já atuei em vários outros setores também, sou engenheiro, mas já atuei muito em vários setores, fiz intercâmbio, trabalhei em limpeza, construção, tipo, todo tipo de coisa, assim, que imaginar, eu já tinha feito. E aí eu queria, de fato, fazer algo que realmente fosse impactar e trouxesse, né, a liberdade financeira. E eu falei, cara, vou encarar isso como meu projeto de vida. Quando eu olhei, eu sou um cara bem decidido, entendeu? Então, eu vi que tinha oportunidade, eu vi assim, cara, se tá todo mundo fazendo, não é possível que eu não vou fazer também. Então, como eu estava numa fase que eu ia abrir um negócio, eu ia fazer algo, só que eu não sabia o que fazer ainda. E quando eu assisti tudo, eu sabia que eu não seria, né, um expert. Eu ia trabalhar como lançador e também tinha essa dúvida que você comentou aí hoje. O que eu ia fazer, quem eu iria lançar, mas eu decidi encarar. Eu entendi que eu ia precisar de ter vários conhecimentos e eu não sabia, por exemplo, eu não sabia criar site, eu não sabia tráfego pago, muito menos. E aí eu falei, mas eu vou aprender, eu vou encarar isso daí, vou seguir o passo a passo da fórmula e depois vou encontrar um expert. E esse foi um processo bem interessante. Eu comecei a consumir todo o conteúdo, fazer 1000 resumos, sou daqueles que faz assim, tipo, 1000 resumos. E aí diferente de outras pessoas que fazem resumo no papel, eu já coloco aqui na tela o bloco de notas e eu vou assistindo o vídeo e vou digitando, porque daí eu consigo ser mais rápido assim, e aí eu vou digitando tudo que está sendo falado no vídeo, aí depois eu olho, vou repassando, vou corrigindo, e aí eu vou fazendo meus esquemas. E aí foi interessante também que eu estava tão pilhado nessa época, aprendendo fórmula, que eu começava a sonhar à noite. Era muito engraçado, porque daí eu tinha alguns insights dentro do sonho, assim, e não tinha jeito, eu tinha que acordar, levantar, fazer algumas anotações e voltava, dormir de novo. E aí eu atrás de expert. E aí começaram algumas dificuldades, porque eu comecei a procurar, não encontrei alguém tão empenhado como eu estava, né? Eu fiquei tão empenhado que eu também fazia esses resumos que o pessoal está postando na comunidade. Era bem desse. Se você está fazendo isso daí e está animado, você pode ter trilhar esse mesmo caminho, porque faz poucos meses, né? Que eu estou dentro do Fórmula, assim, bem empenhado desse jeito que vocês estão vendo. Aí, chegou um dia que eu falei, cara, vai ser hoje que eu vou encontrar um expert, vai ser hoje. Entrei no Instagram, comecei a ir para um lado, para o outro, e eu falei, cara, eu não tenho um nicho definido assim que eu falei, vou escolher uma pessoa de tal lugar. Eu gosto de ver os potenciais, né? E alguém que também não estava gigante na internet já com todas as coisas, né? Então eu encontrei a expert que ela é sócia, a Renata, fonoaudióloga, e aí eu vi que tinha potencial, eu vi que falava bem na câmera, eu vi que ela se expressava bem, só que eu vi que não estava nichado ainda ali e também, aparentemente, não tinha envolvimento com forma de lançamento, os vídeos no tela e tal, né? E aí eu falei, bom, vou entrar em contato com ela. Só que eu estava tão na vontade que eu não mandei nem direct. Eu já procurei o celular dela, entrei, coloquei no WhatsApp, eu vi que ela estava online. Falei, quer saber, eu vou ligar direto. Estou com muita vontade, é hoje que eu vou fechar. E aí eu peguei e liguei. Falei, oi, tudo bem? Você não me conhece? Sou o Fábio. Eu gostaria de saber se você, né, como é que tá em questão dos seus... Claro que eu olhei antes o Instagram dela e tal, mas eu falei, tá, e aí, como é que tá em relação aos seus cursos na internet e tal? Eu falei, você não gostaria de ter uma oportunidade de fazer, assim, vendas bem, assim, com uma expressão muito maior que você tem atualmente e fazer 100 mil reais em 7 dias? Aí ela já... seguia você no Instagram. Então ela falou, o 6 em 7 do Érico. Falei, exatamente, já que você já sabe do que eu estou falando, aí já comecei a falar bem mais abertamente. E aí eu já tinha o script que eu ia falar e eu continuei aquele script bem sincero. Eu falei, é o seguinte, eu acabei de entrar para a Fórmula, eu estou estudando bastante, não fiz 6 em 7 ainda, mas eu já, assim, queimei todas as minas pontes e eu vou dedicar. E para mim não tem dar errado isso daqui, entendeu?
Então eu quero que você entenda que para mim isso vai dar certo. Cedo ou tarde isso vai dar certo. Eu já vi que o Érico falou que o 6 em 7 sai lá pelo sexto, sétimo lançamento. Então eu não quero criar expectativa em você, mas eu quero que você saiba que você tem o meu comprometimento. E aí fiz a proposta irresistível também. Cada um faz de um jeito, você comentou aí, eu fiz a minha. Aí eu falei o seguinte, eu falei, olha, eu quero que você não tenha risco nenhum nesse processo. Então eu quero que você entenda que o lançamento, os 2 primeiros lançamentos, eu vou entrar com todo o custo de ferramenta, se tiver tráfego pago, eu vou investir tudo, e aí vou criar lá na Hotmart, montar todas as questões do curso, vamos escolher um curso, estruturar, e vamos colocar tudo no formato da fórmula, seguir um passo a passo de produção de conteúdo, que é importante. E aí eu falei, só que o lucro, você vai ficar com 60% e eu com 40%. Chegamos a esse acordo, e aí ela entendeu que ela não teria nenhum risco, porque 2 primeiros lançamentos, ela teria o maior lucro, e se tivesse algum problema, o prejuízo seria meu. Né? E eu falei, só que, aí depois, a gente fecha um contrato, e aí é 50-50, tudo, investimentos, lucros, tudo. Aí ela aceitou, e a gente começou a fazer todo o processo, eu vi que ela estava bem empenhada, e aí a gente nichou, por exemplo, o Instagram dela, na época, além de não estar nichado, tinha mais ou menos 16 mil pessoas. Tinha bastante gente, mas tinham vários clientes na época, né? Ela tinha mamães, tinha fonoaudiólogas, tinha família, tinha pessoas curiosas, então não tinha como a gente falar por um nicho só, como você sempre explica. Então eu falei, a gente vai passar por um processo de nichar isso daqui. Então, só para fazer um resumo e adiantar um pouquinho, tinha 16 mil e hoje, meses depois, a gente ultrapassou essa semana mais de 50k de pessoas engajadas e já muito nichadas no Instagram dela. Então, aí a gente participou do FL ao vivo em dezembro e eu fiquei muito pilhado, criei a lista dos lançamentos. Isso foi muito importante, colocar as datas previamente dos lançamentos. Então eu falei, eu não vou ter desculpa, entendeu? Chega de desculpa. E aí eu marquei as datas e falei para ela, a gente não vai mudar as datas, nós vamos lançar. Então, em dezembro, nós vamos fazer o Semente, final de janeiro, a gente vai fazer junto com os lançamentos do Érico, ok? E aí, aí planejamos Semente, colocamos Semente no ar, investimos 2 mil e pouco, aqui eu anotei 2.700 e voltou 8.800 reais. Então, certo. Já deu um resultado bom. Nessa época, eu já entendi que várias coisas a gente poderia colocar mais energia, fazer alguns ajustes. Então, logo em seguida, a gente já começou todo o processo de lançamento interno, que o próximo lançamento sempre acontece um dia depois, né, do fechamento de carrinho, porque não para. E aí a gente fez o planejamento, investimos, quase todo, sobrou só 10 reais, fizemos a técnica do montinho, montão, e aí voltou 35 mil reais, 38 reais. Então foi assim, muito expressivo, a gente ficou muito feliz. E aí já planejamos, eu fiz as contas, entendeu? Eu falei, cara, tá assim, potencial de 6 em 7 no próximo. Mas eu não criei expectativa mesmo, tanto com ela, e falei, olha, normalmente é no sexto, sétimo lançamento, mas aí acabou sendo uma surpresa para ela, né? E aí agora, no segundo lançamento interno, veio o 6 em 7 na risca. Na risca. E por que eu falo isso? Tá vendo isso daqui, ó? Ah, garoto. Então, eu quis ser bem íntegro quando fechou o carrinho, porque poderia ter alguma desistência e não ter, de fato, concluído 6 em 7, ter ficado 99, 98. E eu lembro algumas lives que você fez, falando assim, cara, tem gente que fica frustrado e, assim, triste porque não fez 6 em 7. E você acredita que eu tava naquela fase? Eu falei, cara, não tô acreditando, a gente tá aí com 100 mil e eu tô aí, assim, tipo, cara, será que vai ter desistência? Será que a gente vai fazer 90 mil, não vamos fazer o 6 em 7? Começou a bater aquele desespero na equipe, porque aqui em casa eu e minha esposa ajudando nesse projeto, e aí a Expert também agoniada naquilo tudo. Aí eu falei, cara, não vou cortar a pulseira, mas assim, a gente curtiu o momento, eu preparei a equipe, falei, cara, vocês, olha só o resultado, porque sabe que tava batendo aquela bad? Eu falei, se alguém desistir, tudo bem, a gente tenta no próximo, mas pode ser que a gente consiga assim. E aí passou o dia da garantia e chegou o 6 em 7, e agora aqui, para todo mundo, eu vou cortar a pulseira e a gente chegou o 6 em 7. Um dia eu sonhei que o gráfico da Hotmart estava subindo, tipo, indo para 6 em 7, e eu não tinha feito 6 em 7 ainda. Nossa. E esse era um sonho que se tornou realidade, e hoje eu concluí aqui com vocês, cara, cortando a pulseira e aguardando a próxima pulseira. Que eu estava refletindo hoje, tipo assim,
você sempre fala também para se aproximar de pessoas que acreditam no 6 em 7, porque com pessoas que acreditam você consegue ir muito mais longe. E essa é uma dica também que eu dou para as pessoas. Procure pessoas que tenham a mesma ideia, que acreditam nisso. Porque se você tiver alguém que puxa você para baixo, você pode não conseguir tão rápido ou nem conseguir. Então isso é muito importante. E a conexão das pessoas, assim, é incrível. Por exemplo, você na história que você contou, a sua esposa te ajudou a identificar isso. Você fez o Forma para o Brasil, impactou tantas pessoas, isso chegou até mim, chegou a muitos. Eu encontrei com a fonoaudióloga, demos um direcionamento, impactamos muitas pessoas. Para você ter uma ideia, no último lançamento interno, a gente chegou em 37 países. E nesses 37 países, pessoas emocionadas, falando assim, nossa, vocês apareceram aqui, tipo, do nada, foi por Deus, nossa, que massa, eu estava aqui aflita com meu filho, porque a gente ajuda mamães e fonoaudiólogas a chegar à estimulação correta da linguagem em até 20 dias. Então, é uma Roma muito chamativa e parece até um conto de fadas, como diz uma aluna nossa. E aí, quando as pessoas experimentam isso e tem resultado, né, elas ficam emocionadas demais. E saber, ouvir isso delas é muito, assim, é inspirador. E a sensação é melhor ainda do que o 6 em 7, porque você vê o quanto você pode transformar as pessoas.